de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação em todas as áreas da tua vida. Que Jesus Cristo toque nos teus filhos. Que Jesus Cristo toque no teu casamento. Que Jesus Cristo abençoe o teu caminho. Que Ele abra portas de favor. Um favor em comum venha sobre a tua vida. Que o Senhor mande provisão. Que o Senhor traga para a sua vida respostas de oração. Que caia por terra toda ação contrária, toda maldade. Que toda obra do acusador contra a tua vida não prospere. Que toda língua mentirosa seja envergonhada. Oramos o nome de Jesus para que a justiça divina toque na tua vida, a justiça divina toque na tua casa, que o Senhor trabalhe levantando as pessoas certas no seu caminho, no seu propósito, no nome de Jesus. Dá-nos da tua sabedoria, Pai. Consagramos esse belo e abençoado dia a Ti e pedimos a condução do Teu Espírito Santo, a força do Espírito Santo, o sustento do Espírito Santo na nossa vida. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Estamos no 10º dia do nosso propósito, dos 21 dias, crendo na transformação. Eu creio em oração. Você não tem ideia como eu creio. Deus é Deus de milagres. E se você está aqui, espere, porque Deus manifestará na sua vida. E eu não estou falando, talvez isso aconteça. Não, vai acontecer. Porque a Bíblia diz, a nossa fé está na palavra. A nossa fé está na palavra. Ontem eu convidei um grande amigo, eu já tenho uma amizade com ele há mais de 10 anos. Ele é um apóstolo, é um pastor, é também um empresário extremamente bem-sucedido, uma família muito bem-sucedida no sul do Brasil. E quando ele chegou aqui para participar do meu evento, ele disse, uau, o que Deus fez na sua vida? Aí ele disse assim, eu me lembro quando você tomou a decisão de seguir a direção que Deus lhe deu. E ele disse, na época eu achei uma loucura, mas agora, vendo tudo que Deus tem feito na sua vida, eu digo, bendita palavra. Sim, bendita palavra. É muito poderoso quando você ouve a voz de Deus, quando você consegue reconhecer a direção do Senhor para a sua vida. Você não tem ideia. As pessoas pensam que uma revelação de Deus, uma palavra profética, uma direção que Deus dá, é qualquer coisa. Não, não é. Uma palavra profética, ela carrega um poder tão gigante dentro dela, que isso vai te espantar. É por isso que nós temos que buscar as direções do Espírito Santo. Uma das maiores bênçãos que nós temos não é o carro que está na garagem ou os projetos que estão se realizando ou os sonhos que serão alcançados. Você sabe qual que é uma das maiores bênçãos que temos em comum se aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador? É que aqui dentro reside o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando você olha para Ele, quando você ouve a Ele, a tua vida, com certeza, transformará. Você crê? Escreve aqui nos comentários
Obrigado, Espírito Santo. Vamos começar esse dia adorando o Espírito Santo. Vamos dizer obrigado, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui na minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê bem-vindo ao Espírito Santo. Glória a Deus. Espírito de poder, o Paracletos. Eu quero começar com um testemunho para glorificar a Deus, da Josimara. E ela escreveu assim: há 3 anos e meio, acompanho o Senhor nas orações, das 6 e das 18. E estou com o coração cheio de gratidão a Deus, que operou na minha vida através das suas orações. Eu sofria há 7 anos com sangramentos, pois estava com adenomiose no útero, perdia muito sangue e tive uma anemia muito forte. Numa manhã eu estava ouvindo a oração, quando o Senhor profetizou que Jesus Cristo estava curando uma pessoa ao vivo e que Ele estava tocando no sangue dessa pessoa. Eu disse: Jesus, eu tomo posse do milagre, da cura e da libertação dessa enfermidade. Senti algo muito forte. Jesus Cristo me curou. Já repeti meus exames 3 vezes. Ô irmã, 3 vezes. E as médicas dizem que não tenho mais anemia. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Meu Deus! 7 anos com sangramento. E por isso que ela tinha uma anemia tão profunda. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Tenho certeza que dá para dar um glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Deus é fiel. Jesus cura, gente. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. E se você crê, compartilhe essa oração com outras pessoas. Manda aí para os teus amigos já. Você que é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link da oração, compartilha nas tuas redes sociais, manda para o máximo de pessoas que você puder. Seja uma bênção na vida de alguém. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Existem algumas coisas que trazem o favor de Deus para a nossa vida. E uma delas é o arrependimento. O arrependimento atrai o favor. Em Lucas capítulo 15, verso 17 ao 20, diz assim: E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, que visão maravilhosa, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando o filho pródigo se arrependeu, ele entendeu que a decisão dele foi uma decisão totalmente fora do destino e do propósito de Deus. Quando ele se arrependeu de ter deixado a casa do pai, quando ele pensou no pai, quando houve um arrependimento dentro dele, o favor de Deus começou a mudar a sua realidade. E o favor de Deus trouxe uma mudança não só de direção, mas trouxe uma mudança de vida também. Imagina, um menino que tinha sido criado com o bom e com o melhor aqui dessa terra. Tinha tudo na casa do pai. Aí por rebeldia, por tolice, foi insensato, faltou sabedoria, estava lá comendo com os porcos, vivendo uma vida de escravo, sendo que o pai dele era bem-sucedido. Só que o orgulho, aquilo de não reconhecer que errou, estava mantendo ele nessa situação difícil, nesse desastre de decisão. Mas quando houve arrependimento,
O favor de Deus veio sobre a vida dele. E essa parábola, ela é um ensino de Deus para mim e para você, que quando há arrependimento e nos voltamos para Deus, Senhor, eu estava afastado de Ti, mas agora eu vou voltar. Senhor, eu tenho andado no pecado, mas eu não quero mais andar no pecado. Senhor, eu tenho errado, mas aonde eu estou errando, eu não tenho favor, eu quero voltar. Quando há arrependimento genuíno, quando você reconhece o erro, quando você muda de direção e você se alinha à vontade de Deus, as coisas já começam a mudar. Experimenta se voltar para Deus. Nós somos rebeldes por natureza. E se não houver um arrependimento, essa rebeldia vai tentar governar a nossa vida. A gente tenta viver sem Deus. A gente tenta viver fora do propósito de Deus. Mas chega uma hora que o Espírito Santo convence que não é caminho para a gente esse. E que melhor é estar na presença de Deus. Quando há arrependimento, você volta. Não com razões, se justificando, porque isso não é arrependimento. Quando você ouvir ou ver alguém dizendo, eu fiz isso por causa daquele outro. Eu me afastei porque eu vi um escândalo ali na igreja. Ou o pastor me falou tal coisa, o irmão lá me roubou, seja lá o que for. Ei, não houve arrependimento. Quando há arrependimento, você só volta e fica em silêncio. Senhor, eu estou aqui quebrado, mas eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida, eu errei, eu me afastei. O único culpado sou eu. Eu estou aqui. Foi o que o filho pródigo fez. E ao fazer isso, voltar à casa do pai trouxe uma restauração para a vida dele. A restauração que nós buscamos, as bênçãos que você busca, está no arrependimento. Um arrependimento no coração. É você reconhecer o culpado fui eu me afastei. Eu não soube lidar com as adversidades que apareceram. Eu peguei as minhas bênçãos e fui para o mundo, voltei para a balada, mas eu não quero mais isso. Eu quero Jesus, eu quero voltar. O arrependimento é quando você reconhece, sabe, que você saiu de um lugar que você não deveria ter saído. Senhor, me perdoa, mas eu quero voltar. Eu ando distante de Ti, mas eu quero voltar. Quando você decidir voltar, você vai atrair o favor de Deus para a sua vida. E esse favor de Deus vai mudar as coisas. Vai mudar. Aquilo que não está encaixando vai começar a encaixar. A porta que não se abriu vai se abrir. Só que essas coisas são tão periféricas, são tão pequenas. Você diz, como assim pequena? É claro, o maior é o Espírito Santo na sua vida. Essa é a maior bênção. A maior bênção é o Espírito Santo na sua vida. A maior bênção é a comunhão com Deus. A maior bênção é ter o favor dele sobre você. Sabe, eu me alegro muito com todas as bênçãos do Senhor na minha vida. Eu só tenho gratidão ao Senhor. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, rico em todas as suas promessas. Sabe, eu começo a pensar em tudo que Deus faz, já me dá vontade de chorar. Meu coração é tão grato, é tão agradecido ao Senhor. Mas eu sei que por mais que Ele tenha mimado a mim, a minha esposa, a meus filhos e ao meu ministério, isso não é nada comparado à presença do Senhor, o favor do Senhor na minha vida. Sabe, eu caminho com o favor do Senhor. Eu tenho a mão dele me protegendo. É mentira do diabo que estamos sozinhos. Você não fica um dia sozinho aqui nessa terra, se você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você nunca fica sozinho. Se você tem o Espírito Santo,
você está tão guardado, tão respaldado, tão abençoado, que as circunstâncias acabam se dobrando diante da presença que está na sua vida. Você está tão, alinhado com Deus, que Deus está colocando as coisas no seu caminho até sem você pedir. Tem coisas que aparecem no meu caminho, andando com o Espírito Santo, que eu olho assim e eu digo, puxa, mas eu não pedi isso, eu não estava esperando por isso. Aí Deus coloca aquilo, eu digo, Senhor, por que o Senhor trouxe isso para mim? E o Senhor sempre me responde a mesma coisa. É porque você anda no favor. Quando você anda no favor de Deus, Deus vai colocando tantas coisas no seu caminho, Ele vai adicionando coisas no seu caminho, Ele vai, movendo tantas coisas no seu caminho. É por isso que mais do que 1000 bênçãos é você ter o favor, que é estar em comunhão com Deus. A comunhão com Deus, a vida que nós mantemos em comunhão com o Espírito Santo, é uma vida poderosa. E quando você vai num caminho errado, como você tem o favor, o Espírito Santo está na sua vida, Ele fala com você. E Ele diz, filho, não é esse o caminho, filho. Sai daí. Deus vai tirando as coisas do teu coração, porque você está andando no favor. Ele vai lhe mostrando aonde você tem que pisar, aonde você tem que permanecer. Ele vai lhe mostrando, no que você tem que confiar. Ele vai lhe mostrando como as coisas têm que ser. E Ele vai abençoando a sua vida, que quando você vê, você, teve tantos resultados, e não foi por esforço. Eu não sei o que é, particularmente eu acho que eu reflito tanto a bênção, o favor de Deus, que as pessoas olham para mim, aqueles que me conheciam no passado, e eles dizem, como isso? E eu só digo, é favor. Não, mas tem que ter um segredo, tem que ter uma fórmula, tem que ter um jeito aí, me conta o segredo. Tem. É o Senhor. É o favor do Senhor. É o favor do Senhor. E eu coloco a mão aqui e daqui a pouco aquilo ali está aberto. É o favor do Senhor, não é sorte. Não é sorte, é favor. Porque mesmo quando eu não tinha grandes resultados naturais, o favor já estava sobre a minha vida. E eu vi cada coisa Deus fazer. Eu vi tanto cuidado de Deus na minha vida. Porque a gente sempre pensa que a vida maravilhosa é agora, não é antes, não, mas antes já era. A provisão do Senhor, a fidelidade do Senhor, em todo o tempo, a fidelidade do Senhor, em todo o tempo, o Senhor abençoando, o Senhor guardando. Eu tive livramento de morte, eu tive livramento, eu tive provisão extraordinária, eu vi a água sair da rocha, não literalmente, mas, de Deus prover da onde eu menos imaginava. Esse é o Deus que eu tenho crido. Há uma pessoa que está me ouvindo nesse momento e ela está com uma dor no tornozelo direito, muito forte. E eu quero declarar saúde, não sei se você quebrou, se você machucou, mas eu quero declarar saúde e restauração aí no seu tornozelo, no nome de Jesus Cristo. Amém? Há uma pessoa que está me ouvindo aí também. Eu não sei o que esse sobrenome quer dizer, Farber, mas o Senhor está visitando, seja nome de empresa ou seja sobrenome, eu não sei o que significa isso, Farber. Deus está visitando você, Deus está visitando tua casa. Inclusive, se você conhece alguém com esse sobrenome,
Compartilha com essa pessoa, no nome de Jesus. E há uma pessoa de sobrenome Porto que Deus está visitando nesse momento. E o Senhor me disse que já deu o livramento para você. Então aquieta teu coração, porque a justiça do Senhor não tarda. Glória a Deus. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de sobrenatural. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também convidar você, quero lhe convidar a se tornar aluno da nossa academia. Inclusive ontem nós tivemos um evento dentro da academia para os alunos. Você pode hoje mesmo se tornar aluno da nossa academia. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Ou ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. E também temos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas e que certamente vai te abençoar. E se você está começando a sua caminhada com Jesus, duas coisas você tem que comprar: uma Bíblia e um bom livro para começar a crescer e se aprofundar nas coisas de Deus. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site os nossos livros, que com certeza vão abençoar a sua vida. Amém? Eu sou autor de 18 livros já e eu tenho visto o quanto Deus tem usado esse meu ministério de livros para abençoar a vida de muitas pessoas. Então, se você quiser crescer no conhecimento, dá uma olhada no meu site, ok? Também quero aqui dizer que estou orando por cada parceiro e por cada intercessor da televisão. Muito obrigado pela vida de vocês. Vocês são preciosos e juntos estamos fazendo uma nobre missão. Que Deus te abençoe. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora. Diz assim o Salmos 91. E 9 da manhã, eu vou estar trazendo uma importante mensagem. O porquê que reconhecer a voz de Deus é vital na nossa vida. Então, não perca 9 da manhã e depois, às 18 horas, a nossa oração. Estamos no 10º dia do nosso propósito de 21 dias. Não vamos quebrar. Escreve aqui nos comentários, escreve uma frase que eu vou dizer para você agora. Diga assim: Espírito Santo, eu me arrependo de todo o caminho errado que eu tomei na vida. Amém? Só isso. Só que não pode ser da boca para fora, tem que ser de coração. Amém? Não pode ser só palavras jogadas nas linhas dessa live, tem que ser do coração. Diga: Espírito Santo, eu me arrependo de ter andado em caminhos errados. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários teu pedido de oração? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Pai santo e justo, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários, toda a necessidade,
todo clamor, toda petição, súplicas. E ora agora pedindo uma resposta, pedindo um milagre, uma intervenção do Senhor. E toda pessoa, Pai, que se arrependeu de ter tomado decisões erradas, toda pessoa que entendeu que tem que parar de justificar o porquê da sua decisão, de ter tomado um caminho errado, que nesse momento, Senhor, aonde houve arrependimento, que haja o perdão e que essa pessoa venha receber o favor de Deus sobre a sua vida. Da mesma maneira que o pai do filho pródigo, ao vê-lo, foi a ele. Eu sei, Senhor, que nesse momento está sendo restaurado algo entre os céus e essa pessoa. Por isso, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora para que todo atrapalho das trevas, todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa tem sofrido, cesse agora. Senhor, Tu nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Por isso, bloqueamos agora todo o poder das trevas que tem se lançado contra a vida dessa pessoa e damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus a toda ação contrária seja quebrada, caia por terra, que as amarras espirituais sejam cortadas, desfeitas, que todo laço de Satanás, toda armadilha, toda tentação seja quebrada agora, todo desejo imundo que não vem do Senhor, que seja agora desfeito no nome de Jesus. Oramos para que a saúde toque nessa pessoa, oramos para que a paz entre na vida dela, a alegria entre na vida dela, a graça, o favor do Senhor envolva a ela, que o Senhor proteja ela, a sua casa, que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de toda a sua família e que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. No nome de Jesus Cristo, nós quebramos agora todo tipo de tentativa do inferno de oprimir, todo tipo de ação maligna que tem se metido, que tem de alguma maneira bloqueado os recursos, os projetos, o caminho dessa pessoa. E na autoridade do nome de Jesus declaramos, não prosperará esse mal. Esse mal não prosperará, esse mal não avançará na vida dessa pessoa. Ser livre agora. E que toda enfermidade renda-se a Jesus, toda alergia renda-se a Jesus, toda endometriose renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de mal renda-se a Jesus Cristo e que haja cura total do alto da cabeça à planta dos pés. Nós oramos agora pela cura total e completa. E que todo peso espiritual seja removido e que a vida de Deus toque nessa pessoa, que os fardos sejam removidos e que a ação do Espírito Santo traga uma leveza, traga um novo tempo, traga uma nova história, em o nome de Jesus Cristo. Eu abençoo essa vida, abençoo tudo que estiver ligado a você também, no nome de Jesus Cristo. Ser tocado, ser abençoado, ser visitado no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora, 9 da manhã, vou estar aqui junto com vocês, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação. Nosso Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus, nada faltando, nada quebrando e tudo completo. O shalom de Deus, a paz, a prosperidade e tudo que Deus tem entrando na nossa vida, nada irá faltar. Tudo que estiver quebrado vai ser consertado, restaurado, restituído, em nome de Jesus. E declaramos plenitude, realização, conclusão, em o nome de Jesus. Senhor, eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E a minha oração é para que ele, para que ela seja curado, curada totalmente, que todo câncer, que toda alergia, que toda inflamação, infecção, dores, problemas no corpo físico, renda-se a Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, poder maior, a Ele
nós recorremos. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador. E também oramos, Pai, para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus e que se cumpra aquela palavra e será salvo tu e toda a tua casa. Senhor, consagramos o nosso dia a Ti e pedimos Teu favor e que Tua presença esteja conosco, nos fortalecendo, nos capacitando e nos conduzindo. Doce Espírito Santo, fala conosco, se comunique conosco, precisamos ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você e eu quero hoje profetizar na tua vida o que Deus tem preparado para você. Existe um texto das Sagradas Escrituras, em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não coloque Deus de lado na sua vida. Coloque Ele no centro. A Ele pertence esse lugar. Reconheça Deus a cada amanhecer e diga: Senhor, eu irei trabalhar, cumprir minhas responsabilidades, mas eu dependo de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja na minha frente, meus ouvidos estão abertos para ouvir as Tuas instruções e fazer todas as mudanças que o Senhor quiser. Quando você reconhece Deus na sua vida, no seu caminho, então você vive o extraordinário. Você atrai as bênçãos de Deus na sua vida e as coisas que você não conseguia fazer antes, você consegue fazer, porque não é pelo seu poder, não é pela capacidade que você tem, não é pela expertise da vida, mas é pelo poder de Deus, é pelo operar de Deus, é coisa de Deus, é negócio de Deus. E existem 4 coisas que eu quero considerar com você aqui hoje. Primeiro, o inimigo é ótimo em mudar uma ou 2 palavras. Eu já compartilhei com vocês uma experiência que eu tive quando eu morava lá no sul ainda do Brasil, onde nós fomos visitar uma família. Eu estava junto com meu pai no carro, estava minha esposa e estava minha mãe. E nós fomos visitar uma família no interior, uma família que plantava muito na região de Panambi. E quando estávamos saindo da residência, meu pai estava falando uma coisa e eu ouvi outra coisa. Ele estava falando uma coisa e eu ouvi outra coisa. E quando eu ouvi essa outra coisa, eu fiquei em silêncio. Aí ele me perguntou por que eu tinha ficado em silêncio. E daí eu disse para ele que eu não concordava com aquilo que ele tinha acabado de falar a meu respeito. Ele disse: mas filho, eu não falei nada. E eu disse: sim, eu ouvi a sua voz. Eu ouvi a sua voz, você falou isso. Ele disse: não, eu jamais iria falar isso. Eu disse: mas eu ouvi. Aí nós perguntamos para as pessoas que estavam no carro, a minha esposa tinha ouvido também, mas a minha mãe não. E quando isso aconteceu, eu parei por alguns instantes e levantei a minha voz, repreendendo toda a ação maligna que estava se levantando contra nós. Daquele dia em diante eu comecei a entender que o mundo espiritual, ele tenta inclusive distorcer as palavras. O lugar que nós fomos tinha muita opressão espiritual, muita opressão. Muitas vezes você acaba ouvindo coisas que não são reais,
Parece até a voz das outras pessoas, mas não é. O inimigo pode tentar se meter numa conversa, usando inclusive a voz de alguém para tentar distorcer aquilo que foi falado, para que você entenda de outra maneira, ou para que você ouça uma coisa que não é. É por isso que em muitas brigas e desentendimentos a pessoa acaba ouvindo uma coisa que não foi a outra que falou, foi o diabo que se meteu ali no meio. Nós estávamos no meio de uma batalha espiritual. Nós havíamos ido orar naquele lugar porque existia uma guerra espiritual que aquela família estava enfrentando. Apesar deles serem grandes plantadores, havia uma guerra espiritual que estava instalada dentro da família. O diabo sempre vai tentar distorcer as coisas. Ele vai tentar mudar uma, duas palavras para trazer ressentimento, para trazer raiva, para trazer ódio, para até mesmo despertar raiva. Ele vai tentando, liberar alguns gatilhos em você para que você se desequilibre emocionalmente. Se ele tentou Jesus no deserto, por que você acha que ele não nos tentaria? As coisas espirituais são reais. É por isso que quando você quiser brigar, primeiro repreenda a ação do maligno. Primeiro repreenda, porque o diabo, ele quer semear confusão, ele quer semear discórdia. E ele age para tentar distorcer palavras. Então a pessoa falou uma coisa, mas você entendeu outra. E o objetivo do inimigo é tentar desequilibrar você emocionalmente, é tentar tirar você do propósito divino, é tentar tirar você daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. O diabo usa pessoas sim, o diabo usa pessoas para falar coisas que podem ferir o teu coração, que podem machucar você por dentro. É por isso que o apóstolo Paulo falou que a nossa luta não era contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. Porque se você considera tudo que o outro fala, você acaba se chateando. Você acaba ficando perturbado, porque você pensa, como é que fulano veio falar isso para mim? Às vezes não é fulano que está falando. É o diabo que entrou e envenenou aquelas palavras, ou até mesmo entrou na conversa. Mesmo que não esteja usando aquela pessoa, ele está ali oprimindo aquele ambiente. A Bíblia diz, olha só, que a serpente, ela foi o animal que Satanás usou para falar com Eva. Se ele usou uma serpente para falar, você acha que ele não pode distorcer uma ou duas palavras que saem da boca das pessoas? Nós não podemos ignorar a realidade do mundo espiritual. Por isso que temos que cuidar o que falamos. Não podemos dar brecha. E tudo que ouvirmos, devemos ter uma análise tanto natural quanto espiritual, para não incorrermos no erro. A segunda coisa que eu gostaria que você considerasse é que um dos sinais que a sua fé está se deteriorando é quando você confia apenas nos seus planos e você não está confiando no elemento surpresa, no agir de Deus. Você tem que confiar no agir de Deus. Você tem que confiar que Deus é poderoso e que Ele faz muito além do que pedimos e muito além do que pensamos. Eu tenho uma novidade, eu já vou falar aqui para vocês dessa novidade. Eu renovei o meu contrato com a TV Bandeirantes por mais alguns meses. Eu não iria renovar no final do ano passado. Eu fiquei exausto. Trabalhei tanto o ano passado. Fui além das minhas capacidades e limitações. E pensei, isso não é para mim. Porque já com todos os compromissos que eu tenho, isso não vai dar certo. Prejudiquei a minha saúde, prejudiquei a minha memória. Mas quando
Virou o ano, Deus renovou as minhas forças, renovou o meu ânimo, e eu comecei a ouvir a Deus. E Deus falou para mim que Ele tinha ainda projeto para mim em rede nacional e que muitas pessoas estariam sendo abençoadas e que eu não iria na minha força, mas eu iria na força dele. Aí eu pedi um sinal para Deus. Eu disse: Senhor, se for para mim voltar em rede nacional, eu vou fazer uma proposta, e é a proposta que nós podemos pagar, porque nos esforçamos muito para cumprir nossas responsabilidades, para levar a palavra em rede nacional. E eu fiz a proposta, e ontem, no final do dia, eu assinei o contrato. Eu não queria mais, mas eu não posso confiar nos meus planos, porque os meus planos contêm erros. Eu tenho que confiar nos planos de Deus. Da minha boca saiu, no ano passado, que acabou para mim o contrato, que eu não queria dar continuidade. No entanto, eu sempre estou aberto a ouvir a Deus, e eu digo: Senhor, se Tu estiveres comigo, então eu irei, e o Senhor irá me dar uma força sobrenatural. E aqui eu deixo uma lição para cada pessoa que está me ouvindo, porque isso é importante você entender. Não confie apenas em você, nos seus planos. Os planos de Deus são perfeitos. E se Deus está abrindo a porta e está mostrando para você, está lhe dando sonhos, está lhe revelando, as pessoas estão vindo e estão compartilhando, sabe, até a direção de Deus com você, porque Deus está falando também através da boca delas. Siga o rio de Deus. Confie além daquilo que você mesmo planejou, porque Deus está abrindo um caminho novo e você tem que entrar por esse caminho. Ele está no controle de todas as coisas. Terceiro, existe uma coisa maior do que ser vencedor. O que é maior do que ser vencedor? Encontrar o seu propósito. Porque quando você é vencedor em 1, 2, 3, 4, 5 áreas. Mas quando você encontra seu propósito, você se realiza e você consegue concluir. Encontrar o propósito não te torna apenas vencedor, mas te torna mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. E para encerrar, o arrependimento é um pré-requisito para o avivamento divino. Você sabe o que é arrependimento? É quando o Espírito Santo te convence de algo que você está errado. E quando você é convencido pelo Espírito Santo que você estava errado e você abre o seu coração para Deus, então um avivamento começa na sua vida. Um avivamento começa na sua casa. Um avivamento vai tocando todas as áreas da sua vida, porque houve arrependimento. Você se rendeu a Deus. Eu quero dizer a cada um de vocês que estão aí, permita que o Espírito Santo traga um arrependimento genuíno dentro do seu coração e lhe mostre o caminho da verdade, para que você ande nesse caminho e seja abençoado. Eu deixo essa palavra ao teu coração, amém? Deixo essa palavra ao teu coração. Peço que orem por mim, certo? Peço que orem por mim, porque agora eu vou para mais alguns meses na TV, e se for a vontade de Deus, eu vou ficar mais esse ano. Eu não sei, minha vida está nas mãos de Deus. O que eu sei é que eu renovei por mais alguns meses. Estou agora na TV Bandeirantes, estou também na Rede TV todo sábado às 10 da manhã e estou indo, cumprindo o propósito de Deus. Amém? O dia de amanhã pertence a Deus. Eu vou vivendo um dia de cada vez. Inclusive, se você quer se tornar um parceiro do nosso ministério, entre no nosso site www.vinicius17.com.br e veja como você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. Amém? Também quero falar rapidamente do meu livro Café com Jesus, um livro extraordinário, um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui vai te ajudar muito. E se você quiser adquirir, acesse nosso site e adquira. E também nós tivemos ontem a Academia Kindle, que é um treinamento, um discipulado,
e também vai lhe preparar para o seu propósito, para o seu destino. Toda semana nós vamos ter 2, 3 ministrações que vão abençoar a sua vida. E também colocamos ali muitos livros, bônus e outras coisas, certo? Mas toda semana eu vou trazer palavra nova, você vai ser treinado para subir de nível. Você vai aprender sobre discernir a voz de Deus, você vai aprender sobre o profético, você vai aprender que Deus fala através dos sonhos, você vai aprender sobre dons espirituais, você vai aprender sobre os 5 ministérios, você vai aprender sobre intercessão, enfim. Você pode se inscrever para a Academia Kingdom, ser um aluno e no final do ano você ter o seu certificado da academia. Você pode acessar o nosso site e fazer parte da Academia Kingdom. Você não vai se arrepender. Inclusive, hoje eu vou liberar uma palavra nova na Academia Kingdom, certo? Não estava programado, mas eu senti no meu espírito de liberar uma palavra ali na área de discernimento espiritual, no módulo de discernimento espiritual. E até o final do dia, essa palavra vai estar disponível ali, ok? Então, alunos da Academia Kingdom, no final do dia já estará disponível essa nova aula que o Espírito Santo colocou no meu coração. Antes de declarar o Salmo 91, certo? Eu quero ler um testemunho aqui para a glória de Deus, o testemunho da Sariane. Olha o que ela escreveu para mim. Enquanto eu testemunho, compartilhe com 7 pessoas. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes, inscreva-se no meu canal, Vinícius Iracete, ok? Sariane: a paz, profeta, eu gostaria de deixar meu testemunho. Meu bebê de 7 meses apresentou falhas no funcionamento do fígado e sistema hepático, detectadas algumas semanas após o seu nascimento. Eu lhe encontrei por outra rede social e desde então acompanho todas as orações, fazendo os propósitos e pedindo a Deus pela cura do meu filho. Várias vezes o Senhor profetizou cura sobre pessoas com problemas no fígado e eu tomei posse em nome do meu bebê. Para a honra e glória de Jesus Cristo, a doutora avaliou os novos exames realizados no mês de dezembro, fez um exame físico durante a consulta e declarou que ele está totalmente curado com o fígado normalizado. Deus operou esse milagre. Glória a Deus, muito obrigado pela sua intercessão. O Senhor é um homem de Deus e eu sou imensamente grata. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Jesus Cristo, Sariane, cura, Ele opera milagres. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? E você também pode mandar o seu testemunho para nós. Acesse o nosso site e lá você vai encontrar uma área que diz deixa aqui o seu testemunho e lá você pode deixar o seu testemunho para nós, ok? Salmos 91, compartilha com 7 pessoas, não seja um mar morto que tudo morre em você, compartilha com outras pessoas. Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Quando eu estava lendo o Salmo 91 aqui, eu vi o nome de uma Helena, uma mulher que se chama Helena. E sabe o que Deus me mostrou, Helena? Eu vi como se uma mão fosse colocada na frente e essa mão fizesse assim, afastando os inimigos do teu caminho. Toda resistência que uma Helena Dutra, está me ouvindo? Helena Dutra, o Senhor está afastando adversidades da tua vida. O Senhor me disse também, diga à mãe do David
Diga à mãe do David que nada é impossível para Deus. Você está orando para que seu filho ele consiga entrar num lugar, eu não sei se é numa faculdade, ou se é num emprego, se é num país, o que é, mas Deus está abrindo esse acesso, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí também, tem tido dores terríveis aqui atrás, nas costas, como se um punhal tivesse sido colocado nas costas. E eu quero declarar você livre e liberto agora de toda essa dor forte que você sente no meio das costas. Seja livre em nome de Jesus. Quero também liberar uma palavra sobre a Maria Eugênia. Maria Eugênia que está me escutando, o Senhor te toca neste momento. O Senhor te toca neste momento. Você tem pedido a Deus que o Senhor te ajude em relação à tua saúde. Você quer, se cuidar mais. Você também se sente muito inchada. Você não se sente bem muitas vezes com você mesma. Mas o Senhor está abrindo o caminho para que você consiga realizar o desejo do teu coração. Amém, Maria Eugênia? Pega essa palavra que o Senhor está falando contigo. Eu quero agora orar por cada um de vocês. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Eu peço que você ore por mim. Deus de uma forma incrível tem renovado as minhas forças. É por isso que um dos sinais que a nossa fé está de pé é que estamos prontos a novos desafios e estamos confiando plenamente no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai santo e justo, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero profetizar que nada vai faltar, nada ficará quebrado na vida dessa pessoa e tudo estará completo. Eu profetizo em nome de Jesus um tempo de grandes realizações nessa vida, nesta casa e nos projetos dessa pessoa. Consagramos o nosso dia a Ti e pedimos Teu favor e Tua bênção. E é na autoridade do nome de Jesus que declaramos a toda enfermidade, a toda dor, a toda influência espiritual, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo agora. E declaramos céus abertos sobre a vida dessa pessoa, portas de oportunidade se abrindo, conexões chegando e aquilo que estava travado sendo liberado. Também oro para que toda resistência espiritual, toda pessoa que está amarrada espiritualmente, oprimida, que ela seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, se livre. Que a paz de Deus entre na tua vida, que a alegria do Espírito Santo toque em você e que tuas forças sejam renovadas pelo Senhor, assim como as minhas têm sido. Que o Senhor te revista de poder, que a glória de Deus toque em você e que você experimente tudo que Deus tem reservado para a sua vida. Eu oro também para que todo aquele que está em depressão, angustiado, aflito, que está sem direção na vida, que ele seja visitado pelo Senhor agora e que seja levantada pelo poder de Jesus Cristo. E eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Deus fará coisas novas na tua vida, na tua casa, família, negócios e projetos, no nome de Jesus Cristo. E aquele que está caminhando, todo tipo de peso, tudo aquilo que tenta subjugá-lo, está sendo removido pela unção do Senhor que está descendo agora. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Às 9 da manhã, no meu canal do YouTube, eu estarei ao vivo, até para dar um conselho ou tirar uma dúvida de você. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade.